primeira fase da indústria a gente chamava de Italian Style. Tinha bastante influência. Pessoal, foi da onde veio o espresso, né? Breakfast americano, o inglês que tem os ovos, o bacon, né? Então não tinha nada muito além disso, ok? E o café não existia barista na época. Imagina uma lanchonete do Brasil, mais ou menos, com uma máquina de café. Então qualquer pessoa ia lá fazer café, né? Não tinha barista, né? Então nessa época, anos 80, 90, início dos anos 2000, como tinha muita competição também, esses caras tinham um business sustentável e estavam lá cuidando da vida deles. Só que não tinha barista e ninguém tinha atenção à qualidade do café. Aí começaram a entrar as franquias, né? Vocês conhecem franquias de café? Starbucks, Max Brenner, né? Que franquia de café que tem no Brasil fora o Starbucks? France Café. Então, começou a entrar essa onda de franquias no final da década de 90 e início do ano 2000. Tá? E esses caras entraram com tudo. Por quê? Aí começou a aparecer umas 4, 5 franquias diferentes. E essas franquias, como você vai numa loja, numa franquia, tá todo mundo tem conceito, tá todo mundo vestindo uniforme, né? Se diferenciou bastante do que existia antes. Então o pessoal começou a frequentar franquias, né? Então, lá pela metade do ano 2000, mais pro final do ano 2000, começou a aparecer muitos operadores independentes. Foi aí que a gente entrou com o nosso primeiro negócio. Operadores independentes. E aí agora vocês, estando mais tempo na Austrália, vão começar a perceber isso, tá? Que existem diversas cafeterias, e a maior parte das cafeterias aqui na Austrália são de operadores independentes. Não são franquias. As franquias, a maioria das franquias, inclusive Starbucks, não deu certo aqui na Austrália. Tá? E foi por causa dessa revolução da indústria de café que vai começar agora, né? Na metade do ano 2000, assim, 2005, 2010, começou a aparecer vários microtorradores de café. Alguns, né? Poucos, na verdade, não são vários. E esses caras começaram a focar num produto muito mais refinado, né? Uma técnica de pouring, que é o processo de despejar o leite, muito mais sofisticada do que as franquias. E eram cafeterias independentes. Então era, por exemplo, você, o dono da cafeteria, né? Trabalhando na cafeteria, você também tinha uma cafeteria, você trabalhando na cafeteria, criando a sua própria cultura, né? E o australiano se identificou muito com isso. O australiano gosta disso, entende? Primeiro porque na Austrália, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos e do próprio Brasil, pelo menos na época que eu estava no Brasil, a gente tem a mania de classificar, né? Você trabalha na cafeteria, eu já não sei se eu vou querer que a minha filha ande com você, entende? Então o que acontece? Aqui não tem essa diferença, não tem essa classificação de subemprego, né? No Brasil tem isso aí de subemprego ainda? Ou Com certeza. Tem. Então se você trabalha numa cafeteria, muitas vezes seu ciclo de amizade acaba julgando você. Aqui não tem. E uma coisa interessante também é que aqui, uma cafeteria de bairro, por exemplo, vai vir pessoas de várias classes sociais diferentes, né? Então vai vir o cara que é trade são as pessoas, são os eletricistas, os encanadores, vai vir o piloto da Qantas, vai vir o advogado, vai vir o contador, vem todo mundo e eles conversam entre si. E no final de semana vem todo mundo também, com a família, não tem essa divisão de lugares. No Brasil o que acontece? A elite vai para um lugar, o pessoal mais pobre vai para outro lugar, então tem essa divisão, né? Aqui não tem. E isso proporcionou com que essa fase dos microtorradores de café começassem a revolucionar o mercado. Então a gente começou fazendo torra de café na cafeteria, fazendo o que a gente chama de café artesanal. Está começando a bombar no Brasil, eu acho. Não? Não? Pessoal de São Paulo? Ninguém de São Paulo aqui? Ninguém de São Paulo? Não, tô vendo alguns cafés de bairro abrindo, mas ainda não é aquele negócio. Não tá bombando, tá começando aí, sabe? Tão envergonhado ainda.
Aham. No Rio de Janeiro tem um camarada lá, ele foi até formado pela PUC, inclusive. Ele inovou lá com um conceito, tipo assim, você chega lá, escolhe o café e ele não tem nenhum preço tabelado. Você chega e fala assim, quero pagar tanto, aí você vai pagar tanto. Não sei como é que ele tá conseguindo, mas ele tá sobrevivendo bem lá num prédio que tem lá Você no prova o centro. café e diz quanto que ele vale, entendeu? Entre aspas. É? Você coloca o preço? Não. Você coloca. Aí você paga quanto você Ah, achar que interessante. ele vale. Isso é interessante esse conceito. É interessante ver o quanto tempo seria sustentável um conceito desses e se efetivamente é sustentável. Qual que é o nome do café, tu sabe? Não lembro. Não lembro. Mas é no Menezes Cortes, então. Interessante. Vou pesquisar sobre isso aí. Até para acompanhar, né? Uhum. Então isso aqui foi mais ou menos entre meados de 2000, início da década de 2010, né? Depois o que aconteceu? Começou a aparecer vários carinhas assim fazendo micro refação de café. E aí começaram a competir entre si. E aí a qualidade começou a bombar. Como apareceu barista, os baristas começaram a aparecer nessa segunda e terceira fase, começou agora então ter uma distinção não só na forma de você apresentar o produto, mas também no seu conhecimento como barista sobre o produto que você está, o café que você está servindo. Então o que a gente fazia? A gente começou a servir em boards com uma água mineral, que já algumas cafeterias do Brasil dão também, né? Que é para você aumentar a sensibilidade, né? E conseguir ter o sabor do expresso na hora, amplificar o sabor do expresso na hora que você pode experimentar. Com a nota de sabor, com a história do café, o aroma, a fragrância do café, tudo descrito. Então os baristas começaram a ficar um pouco mais, bem mais knowledgeable, bem mais, com conhecimento mais avançado nessa parte. Começou a se exigir bastante com relação a isso. E ainda existe isso aqui. Todas essas fases, existem cafeterias que vão estar na primeira fase, na segunda fase das franquias, na terceira fase, na quarta. Então o que acontece? Quando vocês forem aplicar para trabalhar como barista, se vocês vierem a ser baristas, vocês vão identificar que cada fase tem uma necessidade diferente na hora de você se comunicar, na hora de você chegar e, por exemplo, essa fase é mais difícil para você conseguir trabalho. Só que é que você mais evolui como barista, como profissional da indústria de café. Então é interessante você identificar quais são as cafeterias que estão aqui, aplicar nessas duas aqui e nessa última que eu vou falar agora, que é o que mais está acontecendo. E aí, se você realmente é apaixonado por café e quer crescer dentro da indústria, tentar achar uma torrefação de café que tenha cafeteria, ou então alguma cafeteria que esteja super especializada, né? A gente chama Espresso Bar. Espresso Bar é aquele business que o cara foca 80% na venda de café e 20% na venda de comida ou coisas parecidas, né? Enquanto um café é uma cafeteria, mais ou menos 50-50, 50% cada uma. Então, mais ou menos isso aí. Essas cafeterias aqui também, elas têm os métodos de preparação diferentes. Tem café filtrado, tem café que a gente chama de sinfão, né? Que são aparatos de vidro na qual você faz métodos diferentes de preparação. Muito comum em Melbourne. Quem for para Melbourne vai ver que nas cafeterias eles servem outros cafés. Experience, a quinta fase é onde a gente está hoje, tá? Que é onde a gente efetivamente treina no nosso treinamento. A gente treina os alunos para focarem nessa fase aqui. Hoje, se eu como dono de cafeteria, não estou mais tão preocupado quanto quando eu estava aqui em apresentar um café top, com um baita de um latte art, com as descrições, porque meu público não está mais interessado nisso. O meu público hoje está interessado, né, comprar um breakfast, um café da manhã, com todo enfeitado, com flores, com cores, com Masterchef style. Não sei se tem Masterchef no Brasil, tem, né? Aquelas comidas fine, então você come um breakfast, vai numa cafeteria hoje, que esteja nesse estágio aqui, da indústria, você pede um breakfast, você não acha mais aquele breakfast tradicional, que era os ovos, o bacon, agora vem tudo enfeitado, é um toast com avocado, com ovo poché, com um monte de florzinhas e detalhes e um monte de log do chefe. Então o que acontece? Por quê? Por que o cara faz isso? Por causa das influências das mídias sociais.
eu quero que você venha na minha cafeteria e Tira tire uma foto no Insta e share com teus amigos. E aí teus amigos vêm, e assim sucessivamente, né? Então hoje tem muito mais atenção no contexto, né? Do que no produto em si, que era o café. Consequentemente, ficou mais fácil de entrar na indústria.